importa se a aula é presencial, online ou gravada, existem alguns hábitos que criam um abismo de diferença entre o estudante mediano e o aluno de alto nível. E é claro que esses hábitos vão se refletir lá na hora da prova do Enem. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Theo, sou estudante de medicina da USP e hoje eu vou te contar 5 hábitos que quando eu coloquei ali em prática na minha rotina me fizeram um aluno muito mais produtivo. Por incrível que pareça, o aluno de alto nível não é aquele aluno que responde na lata tudo que o professor pergunta. Na verdade, eu já encontrei bons e maus alunos, tanto que respondiam muito quanto não respondiam nada, não abriam a boca durante a aula. A verdade é que esse é o menor fator que vai determinar se sua aula vai ser produtiva ou não. Existem algumas outras coisas que são muito mais importantes, então vamos falar agora aqui de 5 hábitos que vão, de verdade, definir se você vai ter uma boa aula ou não. Hábito 1, anotação seletiva. Mais uma vez, galera, às vezes a gente tem aquela impressão que o melhor aluno é aquele que anota tudo, cada palavra que o professor fala ao pé da letra, ou então aquele aluno que tem aquele caderno maravilhoso com 10 tipos de caneta e 15 cores diferentes, mas não é nada disso. Essas duas coisas, na verdade, não fazem o aluno um bom aluno, um aluno de alto nível. O que importa, de verdade, nesse sentido de anotação, é uma anotação seletiva. É você selecionar o que você deve anotar, o que você não deve anotar e, com isso, otimizar o seu foco, a sua concentração na aula, o que você vai extrair daquela aula. E por isso que o bom aluno, o aluno de alto nível, procura sempre anotar ali os conceitos essenciais para o entendimento de cada matéria. Procura anotar os insights, isso é aquelas sacadas que você tem ali, que facilitam muito sua vida depois, na hora que você vai rever aquele estudo. Procura anotar os raciocínios, algum exercício ali que é muito demonstrativo, que é muito modelo, mas nem de longe aquele aluno que anota tudo. Até porque não tem necessidade de você fazer um resumo maravilhoso durante a sua aula, porque depois você vai ter um material teórico, uma apostila para ler, que vai estar muito mais completo do que esse seu resumo, até mais completo do que a aula. E além disso, tem coisas que o professor fala na aula que não são nada relevantes, que você não precisa anotar. Então, anotação seletiva. Hábito 2, autonomia. É extremamente importante que você saiba quando você precisa acompanhar passo a passo ali o que o professor está passando na aula e quando você pode se desprender daquela aula e seguir por você. Seja passar na frente do professor, seja resolver ali um exercício de aula antes dele, seja fazer uma leitura de um material teórico, de uma coisa que você não está precisando ver a aula ali, que será mais produtivo realmente fazer essa leitura. Então, ter essa autonomia é essencial. O bom exemplo disso, que é mais claro possível, é, por exemplo, os exercícios resolvidos. Sempre que o professor vai lá resolver aquele exercício na aula, demonstrar passo a passo, eu já pegava e saía na frente, resolvendo 2, 3 exercícios. Depois eu via a resolução do professor quando ele já tinha acabado e conferia se a minha estava certa. Se eu não tive problema nenhum, ótimo, beleza, segui para frente, fiz mais exercícios. Se em algum momento eu travei, depois eu vou lá e olho qual etapa eu travei. E aí, o que eu preciso melhorar aqui na minha resolução? O que me faltou de estratégia? Eu vou lá e olho a resolução do professor. Mas caso contrário, eu vou embora e vou adiantando na frente. Isso já vai me dando ali um aprendizado, um estudo mais eficiente, sem eu ficar preso ali naquilo que o professor está passando no passo a passo, que às vezes eu não tenho essa necessidade, que às vezes eu já consegui avançar esse nível um pouco. Hábito 3, complementação. Esse talvez seja o hábito até mais importante, porque todo estudante, todo aluno de alto nível sabe que se ele não pegar aquele conteúdo da aula e estudar depois uma teoria e não fizer uma lista de exercícios, tudo que ele está vendo na aula não vai valer de nada. Por quê? Por mais maravilhosa que seja a aula, se você não estuda aquilo por si, você não faz um estudo ativo em cima daquilo, tudo vira pó. Então, fazer um estudo teórico, fazer uma lista de exercícios depois de cada aula é essencial. Fazer essa complementação é essencial para garantir que você está aprendendo aquilo. Hábito 4, criticidade. E esse é até um pouco difícil, porque a gente pega ali aqueles que são tidos como bons alunos, que são aqueles alunos que ficam ali vidrados do professor, prestando atenção e decorando, memorizando cada palavrinha. Mas isso não é o importante, esse não é o segredo de assistir uma boa aula. É mais importante você ser crítico em relação ao que você está assistindo. Toda aula vai ter momentos importantes e momentos menos importantes. Vai ter informações relevantes e informações inúteis. Até porque o professor sempre coloca ali alguma historinha, alguma coisa para quebrar o gelo da aula, alguma coisa para dar uma divertida. E
E isso não é importante de você anotar, de você memorizar, de você aprender. É legal ali no momento, tá? Só que não é isso que é importante para você memorizar. Então, o bom aluno está sempre sendo crítico. E aí, eu preciso aprender isso ou isso aqui não é tão importante assim? Eu preciso anotar isso aqui ou eu não preciso? Então, essa habilidade de você pensar ali simultaneamente, conforme o professor está passando o conteúdo, sobre a relevância daquilo que ele está passando, é uma habilidade, é um hábito extremamente importante que vai te diferenciar dos outros. Hábito 5, imersão. Para fazer tudo isso que eu te falei, para assistir uma boa aula, para ser crítico, para saber o que anotar, o que não anotar, para conseguir anotar, para conseguir estar refletindo sobre tudo, você precisa estar extremamente concentrado. Caso contrário, você vai se distrair ali com uma das etapas e vai deixar a outra de lado. Por exemplo, você vai parar para anotar e já não vai prestar atenção no que o professor está falando. Precisa estar num estado de imersão absoluta para conseguir aproveitar uma boa aula. Então essa habilidade talvez seja uma das mais difíceis de adquirir, só que uma das mais importantes. E quando eu digo imersão, é realmente um estado de concentração tão grande que você está tão focado nesse processo de aprender que é quase como se os seus amigos ali do lado nem existissem, como se aquela bagunça do fundão nem existisse, como se não tivesse um celular no seu bolso e como se não tivesse mais nenhuma distração ali na sua casa, como se você realmente conseguisse estar ali na aula e só. Esses são os 5 hábitos que certamente me fizeram um aluno de um nível muito mais alto, me fizeram um aluno muito melhor, e que se você conseguir pelo menos colocar uma dessas coisas no seu dia a dia, você começar a fazer isso quando você vai assistir uma aula, já vai valer a pena ter assistido esse vídeo, que eu tenho certeza que você vai ter um ótimo resultado. Mas agora, se você gostou desse modelo de 5 hábitos, já comenta aí embaixo do que são os próximos 5 hábitos que você quer ver, que eu vou escolher os melhores e vou trazer aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito no canal, pense em se inscrever para não perder nenhum conteúdo novo e ativa o sininho de notificações também se você já é inscrito, para ter certeza que o YouTube vai te mandar todos os conteúdos aqui do canal. Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira. Segue a gente também no Instagram, o Lastro Oficial, para ter um contato mais direto comigo, para sempre acompanhar ali os stories para um conteúdo um pouco mais aprofundado. Aquele abraço e bons estudos!